Hello, students! Hoje, sexta-feira, o último dia da nossa semana de revisão. Aí, espero que todos vocês estejam aí acompanhando a nossa videoaula aqui do canal da escola. Como vocês já me conhecem, sou o professor Fábio, que da escola Newton Ferreira da Silva, professor de inglês, ok? Para quem está vendo essa aula aí pela manhã, good morning. Quem está vendo a aula só pela tarde, good afternoon. Agora, quem está vendo a aula só pela noite, good evening. Então, aqui no próximo slide, já deixa bem claro o motivo da nossa aula de hoje. É uma review, que quer dizer revisão, ok? E o conteúdo da nossa review de hoje, aqui no próximo slide, chama-se Simple Present, que quer dizer o presente simples, certo? Algo que está acontecendo no presente, ok? Então, aqui mais adiante no próximo slide, tem uma explicação onde diz: o Simple Present equivale ao presente do indicativo em português. Ele tem a mesma forma básica do infinitivo do verbo sem a partícula to. Essa forma básica é usada para todas as pessoas da terceira pessoa do singular. Olha só, quem são essa terceira pessoa? Quem é essa terceira pessoa do singular? O he, o she e o it, ok? Caso que, em geral, acrescenta-se um s, né? No caso aí, nós temos aí um exemplo, ó, que é o verbo live, que é o verbo morar ou viver. She lives, he lives, it lives, ok? Ele mora, ela mora, ele ou ela mora, ok? No caso aí de invariável, o it refere-se a qualquer coisa exceto pessoas, ok? Então, nesse caso aí da conjugação, acrescenta-se o s, aí dando a ideia, dando a impressão de que o verbo esteja no plural, ok? No slide a seguir, nós temos a seguinte informação. A terminação em S muda-se para ES no caso dos verbos terminados em O, em SS, em CH, em SH, em X, certo? Nesses casos aí acrescenta-se o ES, certo? Nós temos aqui, ó, to go, to do. Como é que ficaria a conjugação no to go? He goes. No do, she does. No caso do to pass, que termina com dois S, olha como fica. He passes. No caso do to teach, que é a terminação em CH, que é o verbo ensinar, to teach, he teaches. Ele ensina, ok? No caso do to wash, que é o verbo lavar, to wash, he washes. Ele lava, ok? No caso do to fix, que é o consertar, he fixes. Ele conserta, ok? Então, nesses casos aí, façam essa observação aí dessas terminações, ok? Então, aqui no Simple Present, nós temos aqui, continuando ainda as informações, diz o seguinte: quando o verbo termina em Y, precedido de vogal, ou seja, que antes do Y tem uma vogal, o que vai acontecer? Acrescenta-se a forma básica da terceira pessoa do singular, como em to play. Olha só, o play termina com Y e antes do Y tem uma vogal. O que acontece? I play. No caso do he, she e it, o que acontece? Só acrescenta o S, ok? He plays, she plays, it plays, ok? Mas quando o Y é precedido de consoante, ele é trocado por IES, ok? Como nesse exemplo aqui, ó, to try, que é o verbo tentar, termina com Y, try. Mas antes do Y tem uma consoante. O que acontece na terceira pessoa, no he, she, it? Olha só, o Y desaparece e acrescenta-se o IES. He tries, she tries, it tries. Ele tenta, ela tenta, ok? No próximo slide aqui diz o seguinte: na forma negativa. Na forma negativa que temos que prestar atenção no sujeito, já que na terceira pessoa, he, she, it, né, isso tudo muda. Nós usamos os verbos auxiliares do not, que é o don't. A junção de do not ficou don't, ok? Quando a gente quer dar uma ideia, fazer da frase uma frase negativa, nós usamos o auxiliar don't, ok? Ou o does not, que juntando dá o
doesn't, ok? Sendo que usamos esse doesn't aqui para a terceira pessoa do singular, que são eles, o he, o she e o it, certo? Já o don't, ele pode ser usado para os outros, menos para o he, para o she e para o it, ok? São aí os auxiliares de negação, ok? O don't e o doesn't. Tomem cuidado para quem vocês vão usar. Os outros sujeitos aí onde vocês usam o don't é o I, é o you, é o we, é o they. E já o doesn't, como vocês viram aí na explicação, é o he, o she e o it, ok? Olha aqui um exemplo, olha. She doesn't play tennis. Ela não pratica tênis. Já com o don't, you don't study math. Você não estuda matemática, ok? Em seguida, aqui no próximo slide, nós temos a interrogative form, a forma interrogativa, quando a gente vai fazer perguntas com aqui o simple present. Já na forma interrogativa, usamos os auxiliares do e o das, ok? Já que usamos o das para a terceira pessoa do singular e o do para o restante. Então, como é que funciona? Como é a estrutura de uma pergunta? Primeiro vem o verbo auxiliar, como vocês estão vendo aqui, o do ou don't ou das, ok? Depois vem o pronome, pode ser o he, she, it, certo? Depois vem o verbo e em seguida vem o complemento da frase. Vamos ver isso daí na prática. Does she play tennis? Ela pratica tênis? Do you study English? Você estuda inglês? Ou vocês estudam inglês? Certo? Então, essa é a estrutura para montar uma pergunta, ok? Lembrando aí que o do é pro I, pro you, pro we e pro they, ok? Já o does é exclusivamente pro he, she, it. Não pode ser usado para outros, ok? Em seguida, aqui no próximo slide diz, ó, lembrando que o verbo have e has é um verbo diferenciado, certo? Que é o verbo ter, ok? Já que usamos o verbo has com a terceira pessoa, que é o he, she, it, ok? E o verbo has com os outros sujeitos, que é o I, que é o you, que é o we e o they, certo? Lembrem-se disso, as conjugações has, a conjugação has é só para o he, she, it. E o have é exclusivamente dos outros, não pode usar o have para he, she, it, ok? Olha um exemplo aqui com o has. She has a new car. Ela tem um novo carro. Há uma situação aqui com they. They have a lot of friends. Eles têm muitos amigos, ok? A forma negativa do has é o has not, ok? Ou hasn't. Aqui. No caso, ó, she hasn't a girlfriend. Ele não tem uma namorada. We haven't a lot of money. Nós não temos, ok, muito dinheiro. Ok? Em seguida, a gente tem aqui a structure, só para que vocês entendam melhor. Como é a estrutura aqui, em geral, na terceira pessoa, nós acrescentamos o S, como foi falado lá nos primeiros slides. Olha aqui, o primeiro vem o sujeito. No caso de I, you, we e they, nós temos aqui os verbos speak e learn. E aqui no resto da frase, ok? Aí ficou, e nós temos já no he, she, it, nós temos aqui os verbos speaks e learns aqui já com o S acrescentado, porque se trata do he, she, it. E vem o resto da frase, ok? I speak, ou então I learn English at home. Okay? Speak é o verbo falar e learn é o verbo aprender. She speaks, ou então he speaks, ou então he learns, ou então she learns English at home. Ok? Aí diz também que é o seguinte: the spelling for the verb in the third person differs depending on the end of that verb. Certo? Aqui a pronúncia do verbo, ok? Na terceira pessoa se difere dependendo do fim desses verbos aqui disponíveis. Ó. No caso, já tinha explicado essa há pouco. Quando os verbos terminam em O, CH, SH, SS, X, Z, nós acrescentamos o ES na terceira pessoa, que é o he, she, it. Ok? Go, goes. Catch, catches. Wash, washes.
kiss, kisses, fix, fixes, bus, buses, ok? Na segunda observação, olha, para os verbos que terminam com consoante e depois a consoante termina com y, certo? Nós excluímos o y e acrescentamos o ies. Olha no caso, marry, marries, study, studies, carry, carries, worry, worries, ok? Nesse caso aí de terceira pessoa, que é o he, she, it, ok? Uma observação aqui, ó, para verbos que terminam com vogal e depois da vogal tiver um y, certo? Nós acrescentamos apenas o s. Olha só, play, plays, enjoy, enjoys, say, says, ok? Lembrando que essa regra é para terceira pessoa, he, she, it, certo? Aqui no caso, olha, aqui no caso de uma afirmativa, she works in her basket after dinner every day, ok? She works on her basket, ou seja, ela trabalha com a cesta dela depois da janta todos os dias, ok? Nós temos aqui o verbo trabalhar, ó. I work, you work. Já para o he, she e it, nós ganhamos o S aí no verbo work, ok? She works, he works, it works. E para os outros aqui no final que são plurais, we work, you work e they work, ok? Então aqui no Simple Present a gente também tem o uso do do e do does, ok? Lembrando que o does é exclusivamente do he, she e o it. Does he work as a doctor? Ele trabalha como doutor? Se sim, yes, he does, ok? Então a gente tem aqui para perguntas, ó. Lembrando que o do ou does, eles vêm antes dos pronomes. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? E do they work? Ok? No present simple aqui na forma negativa, nós usamos o doesn't aqui no caso da terceira pessoa. He doesn't work as a doctor. Ele não trabalha como doutor, como médico, ok? Olha só na forma negativa. I do not work. You don't. Ou então, you do not work. E se eu for unir do not, don't. I don't work, you don't work. Para o he, she, it, nós temos o does not, que unindo eles fica doesn't, ok? She doesn't work, he doesn't work, it doesn't work. E aqui no final nós temos para o we o do not também, que juntando ficou don't. We don't work, you don't work, they don't work, ok? E a nossa aula fica por aqui, certo? Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo e que possam pôr em prática durante essa semana, para que na próxima semana de avaliação vocês possam realizar uma ótima avaliação, ok? Então fica meu abraço aqui virtual, espero que vocês aí tenham um ótimo resultado na avaliação, ok? E nos vemos na próxima semana. Bye bye, see you next time!